Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Nesse momento, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos, nosso coração e elevar nossos pensamentos ao amado Mestre Jesus, à espiritualidade maior, aos amigos espíritos benfeitores. Vamos agradecer por mais essa oportunidade, por mais este dia de vida, de aprendizados, transformações. Que nesse momento, uma grande luz possa envolver nossos corações, nossa tela mental, aliviando todas as dores de nossa alma, todo o cansaço do nosso corpo físico, permanecendo apenas sentimentos de amor, de paz, de fraternidade, de doçura, de carinho, de fé, de esperança. Que essa grande luz possa envolver todas as almas aflitas que clamam por ajuda, por esclarecimento. Que essa luz penetre o coração de todos os irmãos que passam por conflitos, por depressão, que perderam a fé, que se distanciaram de Deus, que se encontram numa escuridão no seu próprio deserto interno. Assim como Jesus passou pelo deserto, que esses irmãos possam receber suas respostas, ter esclarecimento para superar, evoluir. Que essa grande luz envolva, nessa noite tão fria, todos os irmãos que se encontram, moradores de rua, muitas vezes sem uma coberta, sem uma blusa de frio. Que Jesus possa aquecer vossos corações e vossas almas nessa noite. Que essa grande luz envolva a todos os irmãos em leitos de hospitais, que possam receber toda a luz, todo alento para as vossas dores e desconfortos. Aos irmãos que estão desencarnando, que receba todo o amparo no plano espiritual. E aos irmãos que aqui ficam com a dor da saudade e da separação, sejam também confortados. Que nessa noite possamos ter todo esclarecimento, toda luz, todo amparo para a nossa caminhada com muita sabedoria. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Aqui os presentes, pessoal do Facebook também, nos seus lares. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele significa o Deus da riqueza, né? Mas isso lá atrás, né, no tempo, eles endeusavam, né, esse Deus da riqueza. Mas hoje é ponto pacífico, né, que nós cremos só num Deus único. Então a relação seria como nós utilizarmos bem as riquezas alinhadas às leis de caridade e de amor, para que possamos servir a Deus através dela. Esse capítulo fala da utilidade providencial da fortuna, das provas da riqueza e da miséria. Tem também essa passagem do Evangelho que diz: é mais fácil um camelo, entre aspas, com significado de cabo, passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos. As tentações que dá e a fascinação que exerce é excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que liga o homem à terra.
Se analisarmos o Evangelho no pé da letra, como era antes, né? Que falava que o camelo, é mais fácil o cabelo passar pelo buraco da agulha, com certeza nenhum rico entraria no reino dos céus. Mas, através da doutrina espírita, a espiritualidade fala que naquela época a língua não é rica como hoje. Então, uma palavra tinha vários significados. Então, provavelmente, essa palavra camelo foi falada para designar cabo, porque seria até incoerente, né? Um camelo passar numa agulha. E aí seria uma prova que não teria sentido, porque ela era difícil de suplantar. Então, Deus, na sua bondade, não colocaria, não seria, né, justo com a sua sabedoria, colocar uma prova que não pode vencê-la. Então, o sentido verdadeiro é cabo. Aí sim, cabo fica mais fácil para passar pelo buraco da agulha, apesar de ser difícil para uns e fácil para outros, assim como a riqueza. Mas a riqueza, ela é muito... A riqueza é uma prova muito difícil por todos os desafios, né, que aqui no texto fala. Mas, por outro lado, nós analisarmos, se nós aliarmos a riqueza, a espiritualidade, espiritualizando a riqueza, alinhando a riqueza às leis divinas de amor e de caridade, nós possamos sim vencê-la. E como a dificuldade é grande, quanto maior a dificuldade, maior é o mérito que nós vamos receber quando nós devolvermos a riqueza na prestação de conta. E essa é a riqueza que vai nos compensar através dos bens materiais, essa riqueza íntima, né, do dever cumprido sobre a riqueza que nós vamos levar para a eternidade e que vai ser um mérito por vencermos essa prova difícil. Desigualdade das riquezas. Pergunta: por que todos os homens não são igualmente ricos? A espiritualidade responde: é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Veja que a riqueza, a desigualdade das riquezas, ela é de fundo moral, de fundo espiritual. Há um estudo, né, matemático, que se dividirmos todas as riquezas igualmente para cada um, dando valor igual para cada um, ela não atenderia todas, seria insuficiente para atender as necessidades. E há pouco tempo, por essa divergências de inteligências, de labor, né, e de desenvolver os recursos com a riqueza, logo ela estaria tudo desigual de novo, né? A igualdade não existiria mais. Então, isso prova, né, que através do desenvolvimento dos recursos espirituais, da inteligência, da maneira que nós conseguimos administrar a riqueza para prosperar, para produzir bens e serviços para atender, né, os objetivos da riqueza, a gente vai conseguir também minimizar essas desigualdades da riqueza. Então aí está uma razão, né, por que a riqueza não é possível.
ser igual no momento. Pergunta: por que Deus dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos? Aí ainda está a prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua vontade. Todos nós precisamos, para evoluirmos, passar por todas as provas para desenvolvermos as habilidades, para vencermos, né, todas essas provas. Então, por isso que Deus coloca a riqueza, muitas vezes deixa que a riqueza venha nas mãos de pessoas incapazes, justamente para dar a possibilidade, a oportunidade dessas pessoas adquirirem, né, a capacidade, através da experiência, lidando com essas riquezas, elas vão errando e acertando, tirando o melhor proveito disso, vendo, apurando o bem que elas aprenderam a fazer com essa experiência, que muitas vezes são novas, por isso que elas são incapazes de fazer frutificar. Mas que elas também têm o direito, né, de aprender, porque nós precisamos aprender nas mais variadas, nas diversidades também de todas as situações. Nós precisamos aprender a vencer todas as situações para caminharmos para a perfeição. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se considerarmos as várias existências, observa que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar dos ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar do que possui. Veja, então nós precisamos passar pela pobreza para quê? Para adquirir certas virtudes que a pobreza propicia. Então, na pobreza, nós vemos, né, com certas dificuldades e é aí que a gente vai desenvolver o quê? A paciência, né? A resignação, que é a aceitação. E na riqueza, nós também viemos para desenvolver a abnegação. O que é a abnegação? É o esforço, né, de pegar esses recursos e administrar ele para produzir bens e serviços para servir, né, o próximo, a coletividade. E isso é o desenvolvimento também da caridade, porque a caridade é beneficiar o próximo, sempre fazer em benefício do próximo. E a riqueza é um instrumento também para que a gente ajude o próximo e desenvolver a caridade. Mas isso só se nós tivéssemos uma vida só, nada isso justificaria. Então, por isso que a gente vem numa encarnação pobre para desenvolver certas habilidades, certas virtudes, e na outra viemos com a riqueza para também desenvolver
outras virtudes, para que a gente consiga a perfeição, o amor. O que é o amor? Nada mais é da conquista de todas as riquezas reunidas que vai fortalecendo o amor. Instruções dos Espíritos à verdadeira propriedade. Pergunta: qual a avaliação para identificar a nossa verdadeira propriedade? Resposta da espiritualidade: é se esta propriedade podemos levar para a vida eterna, e se ninguém pode nos tirar ela, e que nos servirá como moeda verdadeira na vida espiritual. Isso é uma coisa já meia batida, né, no meio espírita, e muitas vezes em conversas assim com as pessoas, costumamos ver essas colocações. Vamos aproveitar porque nada aqui nós levamos, né? É uma verdade no aspecto material, sim. Mas também não podemos nos esquecer que, porque nós não vamos levar nada material, nós vamos negligenciar esse material que nos é uma alavanca para espiritualização. Porque é através desses recursos que nós vamos também, através deles, nos desenvolver espiritualmente, utilizando eles para o bem do próximo. Então, nós não vamos levar nada material, mas o que nós fizemos com os bens materiais aqui para ajudarmos uns aos outros, vai ser o que nós vamos levar de bom para a vida eterna, porque essas experiências, o bem que nós fizermos, elas vão ficar imprimidas no nosso consciente, no nosso psiquismo, e nós vamos aproveitar, vamos levar para a vida espiritual como riqueza, e aproveitar nas outras reencarnações, né, que vão ficar também, nada se perde, né, do bem que a gente faz. Mas os bens materiais nós temos que devolver. Até o nosso corpo, nós vamos ter que devolver molécula a molécula para a natureza, quando a gente for para a verdadeira vida. Emprego da fortuna. Pergunta: qual é o melhor emprego da fortuna? A espiritualidade responde: procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. A beneficência é o modo do emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àqueles que não o têm. Mas um dever igualmente importante consiste em prevenir a miséria pela oportunidade de trabalho e dignidade humana. A beneficência é um ótimo emprego mesmo da fortuna. Haja vista que nesses momentos de pandemia foi a beneficência que ajudou muito, porque quase dobrou a quantidade de pessoas passando necessidade. Isso já é uma pesquisa que feita há pouco tempo. Então, muitos se comoveram, muitos se solidarizaram, né, com essa crise, com essa necessidade das pessoas. Muitas empresas fizeram doações, grandes doações, que amenizou a miséria, a dor, o sofrimento, porque o desemprego foi muito grande. Então, essa é um feliz emprego da fortuna, dos recursos materiais, e
uma coisa que me ocorreu analisando o texto é que todos nós temos o direito de sobrevivência. Isso está no Evangelho. Não sei o lugar, mas eu li e me chamou a atenção. E quando eu li esse texto, eu lembrei, né, que o direito de sobrevivência ele é sagrado. Ele está no Evangelho. Então, como ele é um direito de sobrevivência, a beneficência a ser feita não pode ter nenhum senão. Viu? Exigir, não tem nenhuma exigência, porque ele fez alguma coisa, porque ele é assim ou assado. Então, porque é um direito. Quando nós fazemos a beneficência, nós estamos devolvendo um direito sagrado que a pessoa tem, que é de sobreviver. Né? E aliada ao amor que a gente emprega no exercício da beneficência, nós podemos também levantar a autoestima, né? Desenvolver, né? Desenvolvendo a autoestima, a pessoa pode criar forças até para buscar, para vencer, né, a miséria, buscando um trabalho digno também, né? Então são tudo coisas muito importantes. E aí que entra o amor, né? O amor resolve. Tudo que é feito com amor, ele se engrandece, né? A beneficência com amor alivia a miséria e reergue o ser na sua moral. Então esse é a forma melhor, o amando, fazendo a beneficência e também a fortuna, dando emprego, né, promovendo bens e serviços também é uma forma do emprego da fortuna. Para encerrar, o último texto fala sobre o desprendimento dos bens terrenos. Diz assim: o amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves à regeneração moral e espiritual. Compreende-se que o homem, por um trabalho honrado, ganhou a fortuna, experimente uma satisfação justa, mas desta satisfação justa, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os sentimentos e paralisa os impulsos do coração à distância. Eu percebo que o texto, eles mostram que é muito natural que as pessoas que desenvolvem bens e serviços, que faz progredir, que progride, né, através dos bens, e que ela tenha, né, uma satisfação, que ela tenha um recurso, ganhe um recurso para dar uma estabilidade financeira na família, para providenciar o futuro dela, um recurso para o futuro. Então é muito justo. Mas o que o texto fala, que os cuidados que tem que ser feito é quando o uso, né, disso venha a paralisar os sentimentos, né? Que aí a gente vai não comover mais com a necessidade alheia. Então, ela faz uma separação, né? Uma separação do que como diz assim, o que é apego, né? E o que é justo no uso do dinheiro e dos recursos materiais. Então, o texto, no seu contexto,
o capítulo mostra, que eu pude perceber, que espiritualidade e riqueza não só pode andar juntos, como deve andar juntos, porque um sustenta o outro. Riqueza sem espiritualidade, nós nos comprometemos. Riqueza com espiritualidade, alinhado às leis de amor e de caridade, é uma alavanca, né? Ela pode nos alavancar, né, espiritualmente. Então foi o que eu pude trazer e agradeço a oportunidade, né, de compartilhar com vocês esses momentos de reflexão, que Jesus com certeza nos ampara nessa caminhada de entender cada vez mais, né, sobre a vida e sobre a espiritualidade. Vamos fazer a distribuição do livro. Número 1. Xaxá. Parabéns, parabéns. Número 5. Número 7. E número 12. Muito bem, meus irmãos. Depois da reflexão sobre o Evangelho, os ensinamentos gratificantes que ele nos traz, e continuando com o pensamento elevado, com o coração voltado para o bem, para a paz, todos nós que estamos aqui presentes, todos aqueles que estão em suas casas, em seu local de trabalho, vamos neste momento deixar que os nossos pensamentos e o nosso coração se elevem a Jesus, nosso Mestre, na certeza de que seus mensageiros estão presentes em nossas vidas, derramando sobre nós bênçãos de luz, de paz, de amor, como se fossem pétalas de flores luminosas, perfumadas, a caírem sobre nós, penetrando o nosso organismo e agindo sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do nosso organismo, trazendo o alívio, a regeneração a todos aqueles que estão comprometidos e fortalecendo todos os que estão saudáveis, para que cada um de nós, na certeza de que a reencarnação é uma bênção para nós, de que o nosso corpo físico abriga o nosso espírito para cumprir as suas necessidades de evolução, de crescimento. Vamos confiando de que tudo
tudo o que precisamos. Nosso Pai sabe, e na medida do que nos é bom, Ele providencia. E certos, meus irmãos, de que devemos fazer ao nosso próximo tudo aquilo que queremos que se faça para nós, que devemos desejar aos nossos irmãos em humanidade todo o bem que queremos para nós mesmos. Vamos pedir a Jesus que leve essas energias do bem, da paz, do amor a todos os nossos irmãos, independente de credo, de raça, que cada um receba no coração a mensagem de Jesus, conclamando cada um a prática do bem e do amor, para que a paz seja implantada em nosso planeta, como deve ser, há tanto tempo já. Vamos vibrar, meus irmãos, para que essas mesmas energias envolvam a todos os governantes de todos os países, para que conduzam seus povos com serenidade, fraternidade, tendo consciência do dever que têm a cumprir perante Deus, perante os compromissos assumidos na sua preparação reencarnatória. E de nossa parte, sempre que pudermos, que oremos por todos eles, porque das atitudes que tomam depende a paz ou a discórdia entre todos os povos, o bem-estar ou o sofrimento de todos os nossos irmãos. Vamos vibrar, meus irmãos, por todos aqueles que estão doentes, doentes do corpo, doentes da alma, vivenciando as dificuldades de doenças graves, vivenciando as dificuldades da depressão, da tormenta, do desencanto. Que todos possam recordar-se de Jesus e compreender que cada um de nós tem um papel a cumprir na sociedade e cada um de nós é um ser de luz que aqui foi colocado para evoluir, crescer e realizar para todos e para si mesmo o bem maior. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos encarnados que carregam consigo a ideia do suicídio, que tenham consciência da dor e do sofrimento que esse ato traz para cada um que o pratica. E vibremos para que eles recordem do Evangelho de Jesus, se fortaleçam nas suas lições e se reergam para continuar a viver. Nossos irmãos desencarnados, vítimas de si mesmos, que recorram a Jesus e a Maria de Nazaré, o anjo protetor de todos aqueles que praticaram o suicídio. Que deixem que seus corações sigam até ela, para que seus mensageiros possam abrandar a dor, o sofrimento e a agonia. Vibremos, meus irmãos,
pelos nossos ambientes de trabalho, nossos colegas, chefes, subordinados. Que sejamos sempre ponto de união, de luz e de entendimento entre todos. Que façamos do Evangelho um exemplo vivo, onde cumprimos nossos deveres. Que possamos vibrar pelos nossos lares, nossos familiares, especialmente aqueles mais difíceis, que carregam consigo tormentas muitas vezes desconhecidas e com os quais devemos praticar a caridade, o amor e a paciência. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos fortaleça para que possamos compreender sempre a necessidade do bem e do amor. Que assim seja.